Graça e paz, meu querido irmão, é um prazer novamente estar com cada um de vocês. Que a graça do nosso bom Deus esteja presente na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu andar, no seu deitar, no seu levantar, que seja cada dia assim. Hoje a gente trabalha um texto que é o texto de Natal, afinal de contas, domingo, né? O último domingo antes do Natal, das celebrações do Natal, das celebrações do dia em que o Ocidente escolheu para relembrar e lembrar o nascimento de Jesus, aquele episódio, o nascimento, a natividade mais importante da história da humanidade, que é o dia em que Jesus Cristo, humilhando-se a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo, ele humilhando-se a si mesmo, ele vem em forma de homem, para viver como homem, mas para mostrar como era o caminho da salvação e qual era o único e suficiente Salvador. Eu trabalho com os queridos irmãos nesse dia, não sei em que horário do dia, né, de manhã, tarde ou noite, você está me assistindo, mas eu trabalho agora um texto do profeta Zacarias, capítulo 9. Mas pastor, Zacarias, lá no Antigo Testamento, uma data relativamente distante, aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Queridos irmãos, nós estamos falando de uma profecia que apontava para Cristo, uma profecia de 5 séculos antes de Cristo. E assim ela vem se cumprir no Novo Testamento e ela vai se cumprindo. Parte dela também vai se cumprindo durante a nossa história, durante a nossa existência, até a volta definitiva de Jesus, a segunda vinda dele, a fim de que na plenitude tudo isso possa ser cumprido. Então, Zacarias capítulo 9, verso 9 ao verso 12... antes que haja qualquer dificuldade, você pode dizer, mas por que, pastor, deixou o versículo 13 de fora? Há uma discussão interpretativa sobre esse versículo, se ele faz parte do bloco até o capítulo 12, do versículo 12, ou se ele ele é uma parte que compõe a partir de então. Então, por causa dessa questão, e até por uma questão também didática, eu preferi trabalhar com vocês até o versículo 12. Então, é capítulo 9 de Zacarias, verso 9 até o verso de número 12, o verso 13 em diante, já numa outra perspectiva. Provavelmente há uma discussão sobre a revolta dos Macabeus, que foi uma revolta posterior a esse tempo. Então eu prefiro parar no versículo 12, que tem uma mensagem belíssima. E o meu texto, o meu sermão de hoje, tem como título Muita Alegria em Dias de Muita Tristeza. Muita alegria em dias de muita tristeza. É exatamente isso que Zacarias está vivendo e vivenciando aqui. É exatamente essa a visão profética que Zacarias tem, de uma alegria tremenda para compensar e ser infinitamente maior do que todas as lutas, do que todas as crises. Então diz assim o texto: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Até aí é o nosso texto de hoje. Maravilhoso! Não precisa de uma interpretação profunda, complicada, de uma interpretação com a ajuda de grandes teóricos. O texto é claro. Você que tem um conhecimento mínimo da Bíblia, você automaticamente foi remetido, foi lembrado, foi transportado para o livro de Marcos. Quando Jesus entra ali na cidade de Jerusalém montado num jumento, num jumentinho, e é exatamente essa profecia de 500 anos antes de Jesus, que sobre essa poesia, ou sobre essa profecia que nós estamos falando agora. A Zacarias, quem foi Zacarias? Zacarias é filho de Baraquias e neto de Ido. O Zacarias, ele é o sucessor do seu avô na linha sacerdotal, no curso sacerdotal, aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Aproximadamente, tá? Tem uma pequena variação aí. Juntamente com o seu contemporâneo, um outro profeta, também conhecido como profeta menor, o Ageu,
tanto Zacarias quanto Ageu, os dois, eles tinham alvos, os alvos eram muito claros nas suas profecias. Boa parte das profecias desses dois profetas tinha como objetivo o ânimo, o incentivo para aquelas pessoas voltarem a reconstruir Jerusalém, a reconstruir o templo, a reconstruir ali aquela cidade. E o livro de Zacarias? Existem duas divisões principais do livro. O capítulo 1 ao capítulo 8 e o capítulo 9 ao capítulo 14. Há teóricos, há pessoas que defendem, olha, parece até que são dois autores diferentes, duas obras diferentes. Nós não caminhamos nesse rumo, nessa estrada. Achamos essa estrada bastante instável e perigosa. Nós acreditamos que há aqui uma profecia só, inclusive do capítulo 1 ao capítulo 14, com o mesmo profeta, com o mesmo escritor. O que se tem, o que se pode ver é um marco diferencial do capítulo 9 em diante. Do capítulo 1 ao capítulo 8, você tem os acontecimentos contemporâneos à época do Zacarias, e especialmente que ele estava alertando e exortando as pessoas para que elas voltassem à reconstrução do templo. Do capítulo 9 ao capítulo 14, ele já começa a fazer previsão futura. Eventos futuros, profecias futuras, o Messias, a glória do seu reino. Há algumas questões que são descritas e narradas aqui na profecia do Zacarias que ainda não aconteceram. Ele vai falar, por exemplo, de uma paz sem fim na terra. Isso não existiu, nunca existiu. Existem períodos com a paz bastante grande, mas não existe um período com a paz sem fim. Então você tem aqui coisas que ainda estão por vir, inclusive futuro até para nós. Significa o quê? Que no primeiro momento, do capítulo 1 ao capítulo 8, você tem uma perspectiva histórica, e do capítulo 9 ao capítulo 14, você tem uma perspectiva apocalíptica e profética. Assim você pode entender o livro quando você for fazer a leitura dele, quando você fizer a leitura dele de forma mais tranquila. Bom, o que nós precisamos saber para entender? Dias muito difíceis, muito difíceis. Cativeiro babilônico, ele aconteceu no ano 597 a.C., ele levou, quando a Babilônia invade a Jerusalém, invade Judá, os babilônicos, eles tinham por estratégia de guerra levar ou capturar ou sequestrar os melhores daquela cidade, os jovens mais novos, mais saudáveis, mais bonitos, mais inteligentes, escolhia essas pessoas e levava para a Babilônia para servir lá. Você se lembra do caso dos amigos de Daniel e de Daniel. Além de fazer isso, ela saqueava a cidade, destruía a cidade, acabava com o templo, o que aconteceu exatamente aqui com o templo de Jerusalém, com os muros da cidade de Jerusalém, e deixava algumas pessoas morando ali, especialmente as pessoas mais frágeis, com maiores dificuldades. Ou seja, uma cidade em ruína, destruída, com moradores que não tinham força para a sua reconstrução. Anos depois, os persas, eles tomam o poder da mão da Babilônia, e o costume persa era, não, nós vamos devolver algumas pessoas para os seus lugares de origem. Então, o decreto, ele libera que pessoas voltem para Jerusalém, 50 mil pessoas aproximadamente, que elas voltem para Jerusalém para reconstruir. Só que quando essas pessoas chegam ali em Jerusalém, houve perseguição. Porque havia alguns moradores da cidade que não tiveram a permissão de ajudar na construção do templo, porque essa era uma questão nacional, nacionalista, era uma questão religiosa importante. Então essas pessoas de fora não tiveram autorização para a ajuda na construção do templo. Então elas foram colocadas de lado e provocaram um grande problema, perseguição, fofoca, a ponto de o governo persa ser informado alguns anos depois de que existiam pessoas fazendo coisas contrárias ao governo central. Chegando lá, o imperador da época, ele vai procurar nos arquivos reais para encontrar o texto do imperador anterior, para encontrar o texto, para continuar, para liberar a continuidade da obra. Então, houve o cativeiro babilônico, a dominação persa, depois houve perseguição em Jerusalém. Nos textos de Zacarias, ele não prevê um futuro muito simples. Ele começa a prever aqui, especialmente no versículo 13, pode ser que haja aqui a previsão de uma revolta, a revolta dos Macabeus, que é uma guerra importante que os judeus venceram, mas ele provavelmente também está falando aqui na sua obra
da invasão dos gregos. Ele está falando aqui sobre todo o sofrimento dos romanos, que os romanos iriam impor sobre Israel, sobre Jerusalém. Quem sabe, né, falando até do Holocausto, que seria já algo muito posterior a esse tempo, a destruição de Jerusalém, todas essas questões, há indícios claros aqui de Zacarias. E ainda, além de todas essas coisas, os dias eram difíceis porque havia um desânimo espiritual, um desânimo religioso no meio daquele povo. Quando eles começam a reconstrução do templo, o templo estava apenas no alicerce, as pessoas estão ali tentando a reconstrução do templo, com tanta perseguição, com tanto problema, a obra é paralisada por algumas décadas, quase 2 décadas, na verdade. E as pessoas começavam a achar, imaginar que Deus não estava naquela obra. Afinal de contas, como é que uma obra de Deus pode ser revertida de tantos problemas? Como é que ela poderia ter tantos problemas? E aí você tem todas essas questões, e Zacarias está alertando esse povo, olha, falando e sofrendo ainda os resquícios dos sofrimentos por causa do cativeiro babilônico. A dominação persa, não é porque os persas permitiram a volta que era uma vida fácil. A perseguição em Jerusalém, aquelas pessoas perseguindo aqueles que tentavam reconstruir o templo. Um futuro perigoso, um futuro instável, um futuro de pouca autonomia como Estado, como nação. Um povo desanimado demais espiritualmente, afinal de contas o povo não tinha aquela confiança de que poderiam fazer aquilo que Deus mandava aquele povo fazer. Queridos irmãos, dias muito difíceis, muita crise, muita tristeza, muita crise, muita tristeza. Provável que hoje a gente passe o Natal, o mundo passe um dos natais mais difíceis da sua história, pelo menos na sua história mais recente. Dificuldades para reunir, dificuldades com vacina, dificuldades com remédio, dificuldades com a saúde, com mortes, com essa dificuldade aí, com esse perigo que cada dia ronda mais as pessoas, muita crise, muita tristeza. Mas, meu querido irmão, eu trago a você boas notícias de grande alegria. Isso foi o que os anjos disseram aos pastores que pastoreavam seus animais quando Jesus nasceu. Eu trago a vocês boas novas, boas notícias de grande alegria. É Natal, Jesus nasceu. Essa é a maior história, a maior notícia, a melhor notícia da nossa história. Muita tristeza, muita crise, mas muita alegria, porque nesse período, por mais difíceis que os dias possam ser, nós estamos relembrando o dia do nascimento de Jesus, o maior dia, o episódio histórico mais importante da nossa história, da história do mundo. Quero conversar com vocês. No meio de tanta dificuldade, Zacarias então tem uma visão, a visão futura do Natal, do nascimento de Cristo, do reino que ainda será futuro para sempre, para a eternidade. E glória a Deus por isso. Muita tristeza, mas uma notícia que traz muita alegria. E eu quero conversar com você, meu querido irmão, nesses minutos, sobre quais são os motivos para essa alegria toda, mesmo em dias de muita tristeza. Tanto para os dias de Zacarias, quanto para os dias em que Jesus nasceu. Havia ali opressão romana. Não pensem em romantismo, nascimento de uma criança, com o seu quarto decorado, feito toda a decoração. Não pense nessas coisas, não é assim. Tanto nos dias de Zacarias, quanto nos dias de Jesus, dias difíceis. Quanto nos nossos dias, dias difíceis. E essa notícia continua sendo uma notícia de alegria em dias de tristeza e de dificuldade. Quero conversar com vocês por quais motivos a gente pode dizer que era uma notícia de alegria. A primeira delas, meu querido irmão, é que o rei veio até mim. Irmão querido, você que me assiste, que está aqui comigo nesse dia, o rei foi até você. Não é você, ou não foi você que foi até o rei, foi o rei que foi até você. Se você quisesse hoje ir até o rei ou a rainha da Inglaterra, você poderia ir até lá? Se você quisesse hoje visitar o presidente dos Estados Unidos, você poderia sair daqui e dizer, olha, eu vou à Casa Branca e vou entrar na Casa Branca e ali eu vou visitar o presidente dos Estados Unidos? Não. Essa possibilidade existe
Se ele decidir ir até você, ou se ele decidir que você pode se aproximar dele. Olha o que diz o texto, capítulo 9, verso 9, diz assim, alegre-se, exulte. Você tem aqui 2 sinônimos, 2 verbos no imperativo, e depois usa 2 sinônimos também para cidade. Cidade de Sião, cidade de Jerusalém. A Bíblia utiliza muito isso é chamado de paralelismo. Paralelismo. Muitas vezes o paralelismo é um paralelismo sinônimo. Ele repete informações a fim de que você possa guardar e entender aquilo melhor. Alegre-se, exulte, cidade de Sião, cidade de Jerusalém, o seu rei vem a você. Que maravilha, meus irmãos! Jesus, nesse tempo de Natal, de dezembro, lembrando a você, meu querido irmão, a gente não, eu pelo menos é uma questão particular, eu não vou ficar aqui me apegando a detalhes. Pastor, Jesus não nasceu em dezembro, pastor, Jesus deve ter nascido numa outra época do ano. Essa é uma questão do Ocidente. Irmão querido, é a data em que o mundo celebra o nascimento de Jesus. Então essa é a data escolhida para celebrar, que a gente celebra essa data. E essa data exatamente, ela vem para me lembrar que o rei veio até mim. O rei, Deus, Paulo, apóstolo Paulo, e esse rei, esse Deus, ele se humilha e em forma de homem vem viver aqui na terra. Ele é justo, ele é humilde, ele é vitorioso, ele veio montado num jumentinho, Marcos capítulo 11, versículo 7, na sua entrada triunfal em Jerusalém. Tem ali o jumento, colocaram em cima do jumento um manto, cobriram a rua com folhas, com alguns ornamentos para que Jesus entrasse como deveria entrar um rei. E esse rei vai até Jerusalém, e esse rei vem até mim, glória a Deus, esse rei veio até mim, é motivo de alegria. E essa aproximação, ela não é sua, ela não partiu de você, meu irmão. Quem seria você, um pecador, um miserável? Afinal de contas, é assim que nós somos sem Cristo. Quem é você, quem somos nós nessa situação para se aproximar do rei? Não, o rei veio até mim. O Salmo 40, versículo 1 diz o seguinte, que ele, Deus, né, aqui não Jesus, mas Deus, ele se inclina para mim quando eu gritei por socorro. Um motivo de alegria é um rei que decide vir até nós, um Deus que decide viver como um homem, para que eu pudesse me aproximar novamente do Pai. Não pelos meus esforços, não porque eu sou bom, afinal de contas a Bíblia garante e afirma que não há ninguém que faça o bem, mas porque Ele decidiu que seria assim. Irmão, eu não estou dizendo para você decisão semelhante a algumas das nossas decisões, decisão de Deus. Eu não sei se passava isso na cabeça de Zacarias, quando ele vem falar sobre essa decisão do rei, porque o persa, quando um rei persa, ele pegava então o seu anel e ele carimbava um decreto que ele criava, nem mesmo o próprio imperador poderia, ou o rei poderia voltar atrás e desfazer aquilo que ele tinha feito. É provável que essa seja a ideia de um Deus que decidiu vir até mim, um Deus que decidiu ir até Jerusalém, um Jesus que decide descer do céu e vir até mim, e como diz o salmista, e se abaixar até mim, quando eu clamo por socorro. Que maravilha, é motivo de grande alegria. O segundo motivo é um rei que nos trouxe paz. Aqui no versículo 10 diz o seguinte, olha, ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Aqui, meu irmão, não está dizendo para nós que para que pudesse haver essa guerra, essa paz, seria necessária a guerra. Não, calma, não é isso que o texto está me dizendo. O texto me aponta, isso vários comentaristas, isso várias pessoas que estudam o texto, ele vai dizer para mim que aponta para o seguinte, para que carro de guerra, para que cavalos de guerra, se não existe a guerra? Se não existe a guerra, a arma ela é desnecessária. A arma é desnecessária. Eu fico pensando, às vezes, isso é uma opinião também, mas ela
A gente tem discutido muito a questão do armamento e desarmamento no Brasil, no mundo, nesses últimos tempos. Eu não vou discutir com você aqui, ainda mais no YouTube, esse aspecto. Mas o que eu quero pensar com você é, se nós pensarmos na paz, como criar a paz, como uma igreja que implementa a paz, como um povo que implementa a paz, as armas não são necessárias mais. Essa é uma questão importante. O que você tem aqui é o carro de guerra, o que você tem aqui é o cavalo de Jerusalém, são os cavalos de Jerusalém, não para que eles fossem destruídos numa guerra, não. É um exército, um armamento que não faz mais sentido, porque não tem mais guerra. Essa é a questão. Essa é a questão. Existem países no mundo que chegaram muito perto disso. O Japão é muito próximo disso, né? Você tem pouquíssima guerra, então tem pouquíssima necessidade dessas armas. Aqui, não no meio político, no meio aqui na horizontal, nós estamos falando de um reino que começa comigo, começa em mim, quando eu aceito a Cristo como Salvador. Ele continua na igreja, então ele começa em mim, ele continua na igreja e ele vai se estabelecer definitivamente quando Jesus vier para implantar de uma vez por todas o reino eterno aqui na terra. Essa é a ideia. Mas a cada pessoa que encontra Cristo como Salvador, essa pessoa vai encontrando a paz. A paz, ela é um fruto do Espírito Santo na vida do crente, é paz. O crente, ele não é de guerra, ele não é, se a gente chamar aqui no popular, não é de barraco. O crente é de paz, o crente é de tranquilidade. Por quê? Porque essa paz, ela é prometida tanto a Jerusalém, como foi a promessa de Zacarias, também de Jesus chegando e Jesus me alcançando. Então eu passo a viver a paz. Eu, como igreja, que é uma comunidade de pessoas que vivem o Cristo e o Evangelho vivendo em paz, e essa igreja crescendo e alcançando o mundo e levando a paz para as pessoas até o dia que Cristo vem definitivamente para dizer é paz. E mais, ele vai dizer aqui que um dia vai ser do mar Mediterrâneo ao mar, do mar morto ao mar Mediterrâneo. Essa é a ideia. Você na setinha vermelha tem o mar morto e na setinha preta o mar Mediterrâneo. Qual que era a ideia? Qual que é a ideia aqui que Zacarias está falando? Olha, é de uma extremidade de leste a oeste e do rio Eufrates até os confins da terra. O rio Eufrates é a setinha que está aí em amarelo, e até os confins da terra. Essa é a ideia da paz, é uma paz que virá para sempre. Por isso é motivo de alegria. Motivo de alegria. É uma paz que eu tenho em mim. É uma paz que eu tenho em mim. É uma paz que eu tenho quando a igreja avança. E é uma paz que o mundo terá quando Jesus Cristo definitivamente implantar o seu reino de uma vez por todas na terra para viver com aqueles que foram chamados por ele. Então, alegria. Alegria, por que eu tenho alegria? Eu tenho alegria porque foi o rei que veio até mim. Eu tenho alegria porque ele nos trouxe a paz. Eu tenho alegria porque ele liberta os prisioneiros. Ele libertou, não existe mais cadeia para quem vive o verdadeiro Natal, meus irmãos. Não existe mais. Liberdade para todos, aqueles que se aproximam de Cristo. Não é muito incomum no Brasil e no mundo. Recentemente aqui na igreja recebemos o pastor Marco Aurélio. Ele é pastor, ele é líder de uma ONG importante aqui no Brasil, que resgata pessoas da escravidão ou de um trabalho análogo, parecido com a escravidão em países de primeiro mundo, como na Europa. Então ele conta exemplos de várias e várias pessoas que vivem na Europa, país de primeiro mundo. Irmãos, estou falando de Suíça, falando de países... Espanha, estamos falando de países que seriam considerados ou são considerados países de primeiro mundo, que são pessoas das Américas, da África, especialmente da América Central e Sul e da África, que são levados para lá para serem escravos, para ficarem servindo como escravos. Quantos exemplos! Não foi difícil encontrar aqui no interior de São Paulo, agora em 2020, outubro de 2020, trabalhadores resgatados em condição análoga à escravidão no interior de São Paulo. Era um grupo, se não me engano, de 10 pessoas, foram levados de Minas para São Paulo.
ali trabalhavam naquela fazenda, disse que levantavam de madrugada e trabalhavam até 10 da noite, com 10 minutos de descanso para o almoço e recebiam R$200 por mês para poderem trabalhar ali. Escravidão. É claro que nós não estamos falando dessa escravidão, também dessa. Porque a partir do momento em que Jesus entra na vida da pessoa, ela passa a enxergar o mundo com outros olhos. Com outros olhos. E esses olhos são olhos diferentes. Tanto para aquele que escraviza, que não vai fazer isso mais, quanto aquele que é escravizado, que vai se entender de forma diferente. Aqui nós estamos conversando com Zacarias dizendo, olha, vocês terão liberdades. E é liberdade para fazer qualquer coisa? Não, é liberdade para ser escravo. Mas pastor, que confusão que é essa? Como é que isso funciona? Nós passamos a ser cativos de Cristo. Cativos. Nós passamos a ser... nós passamos a estar escravizados. A palavra é difícil porque ela remete a coisas ruins. Mas o que o apóstolo Paulo fala é que nós somos cativos, nós somos prisioneiros de Cristo. Nós saímos das amarras desse mundo, das amarras da prostituição, das amarras do alcoolismo, das amarras das drogas, das amarras do consumismo, das amarras dos cultos a qualquer outro Deus ou deuses que porventura possam existir ou que as pessoas gostariam que eles existissem, para viver com Cristo, que liberta essas pessoas para sempre. Então essas pessoas são são libertas para sempre, libertas para serem presas novamente, mas presas naquele que tem um jugo, que tem uma carga extremamente leve e suave. Assim é. E uma vez que nós somos livres, se Deus nos libertou, nós somos livres para sempre. Eu sou livre. Se eu sou livre, eu não devo estar preso a nada, a ninguém. Então, você não é preso a ninguém. Você não é preso a nenhuma comida, a nenhuma bebida, a nenhum recurso financeiro. Você não é preso a nada. Você tem a consciência da liberdade que Deus te deu. E aí você passa a viver com aquela pessoa, a comer, a beber, a se divertir, a trabalhar, não como um escravo daquilo, mas como algo que Deus te dá, como mordomia para você viver. Somos livres para sempre. Cristo nos liberta para a esperança. Aqui ele vai chamar essas pessoas de prisioneiros da esperança. Ele vai nos chamar de prisioneiros da esperança. O que são prisioneiros da esperança? Fiquei pensativo, muito pensativo aqui com esse texto. O que é, como é, e quando você trabalha, eu estou trabalhando com a nova versão internacional, mas nós temos também aqui a versão revista atualizada, também chama a mesma expressão. Prisioneiros da esperança. É aquilo que eu disse, você se desliga de um aprisionamento bárbaro e triste, que é aquele que o mundo oferece, para uma prisão que é uma prisão da esperança. O Natal é da esperança, da esperança. O cristão que entende esse Jesus, que entrou em Jerusalém, esse Jesus que entra em Jerusalém, ele propõe uma esperança e o cristão ele passa a ser irremediavelmente esperançoso. Ele é esperançoso em dias melhores, ele é esperançoso em conversões, ele é esperançoso em mudança de vida das pessoas. Ele tem esperança de que a vida das pessoas pode mudar, a vida das pessoas, isso, pode mudar. Ele passa a viver uma vida de esperança, a esperança que Cristo coloca no coração dele. Não é uma espera, mas uma esperança. A espera é deitar e esperar. A esperança é trabalhar para que aquilo aconteça. Muito diferente. E aí nós nos tornamos esperançosos. Nós nos tornamos prisioneiros da esperança. Isso é motivo de grande alegria, meu irmão. Por isso que quando você visita uma senhora, um senhor crente, de muitos anos de vida, e às vezes a situação dele é difícil, tem uma enfermidade, às vezes ele não tem o tratamento que deveria, né, como o Brasil, infelizmente, trata os seus idosos, às vezes poucos recursos financeiros, você então vai fazer uma visita àquela pessoa, e quando você chega naquele lugar, você se imagina, olha, eu vou levar esperança para ele, você sai envergonhado da esperança que a pessoa tem. A esperança em Cristo, a esperança de uma vida eterna com o Senhor,
a esperança de dias melhores, a esperança em ver em dias melhores, em ver alguém curando, em a oração pela cura, a oração pelos filhos, pelos netos. Esperança! O Natal de Jesus é o Natal da esperança. Imagina se o Natal não tivesse acontecido, se essa natalidade, a natividade de Jesus não tivesse acontecido. Querido irmão, o que seria de nós? Sabe o que Paulo diz? Que nós poderíamos comer e beber, porque amanhã nós morreríamos. Se nós poderíamos comer e beber, e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Jesus é a esperança para esse dia. Jesus é a esperança para o suicida. Jesus é a esperança para o enfermo. Jesus é a esperança para a igreja. Jesus é a esperança para as nossas vidas. Se Jesus não tivesse nascido, nós poderíamos morrer, porque nada mais nos restaria nesse mundo. Mas Jesus é o Jesus da esperança. Jesus é o Jesus da esperança. É tempo de renovar. Por quê? Porque é Natal, é alegria em dias de tristeza. Porque nos traz a confiança num rei que veio até mim. Uma paz que vai de um oceano ao outro. A liberdade, aquela que me liberta das amarras do inimigo, para que eu possa me apegar firmemente a Jesus Cristo, como galhos num tronco, num caule saudável que é Cristo, a esperança em todas as coisas e a força. Embora já seja o versículo 13, que deixei depois, por fim, eu preferi não falar sobre ele, mas também a força, que é como a águia que sobe, que renova a sua vida, que renova a sua força. Jesus nasceu e trouxe de volta a alegria. A alegria existe e ela é grande, mesmo nos dias de grande tristeza. Grande alegria, muito maior. Aquilo que nos espera é muito maior do que aquilo que nós já passamos ou que passamos aqui nessa vida. Glória a Deus, porque o Rei veio até nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus amado, obrigado por esta tarde, não estou aqui à tarde, mas pelo momento do dia em que o irmão está me ouvindo. Deus amado, obrigado pelo Rei que veio até mim. Alegre-se, Jerusalém, alegre-se, filha de Sião, alegrem-se, cristãos do mundo inteiro, porque a prisão, as portas da prisão foram abertas, porque a esperança foi oferecida, porque a paz existe em nós, porque a confiança no Rei que me alcançou. Muito obrigado, Senhor, por todas essas coisas, por uma decisão definitiva do nosso Deus. Eu posso viver a alegria mesmo em dias de tristeza. Deus amado, é a nossa oração, pedindo ao Senhor que guarde cada pessoa, cada irmão, cada crente no mundo todo, que pode estar nesse momento passando por lutas, ou mesmo por momentos de bonança. Mas em ambos os casos, a maior e melhor notícia da história é: o Rei veio até nós. Glória a Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.